E estamos entrando agora também no Facebook no ar, nossa live que agora é semanal, todas as terças-feiras, a não ser motivo de força maior, estaremos aqui conversando sobre autismo, educação, análise do comportamento, coisas assim, tá bom? Prazer tê-los aqui. E hoje o tema é muito importante. Aqui no Instagram, autismo maternidade, a Zeneide, a Gleice, a Giovana, a Monique, a Fabrícia, a Aline. Aqui no Facebook temos a Lucimar, a Liliane e muitas outras pessoas aqui. Bom, pessoal, eu acho que no Facebook, acho que a internet não está muito boa. Eu estou no hotel, não consegui chegar em casa. Dá uma boa noite aqui para a Renata, a Iuai, a Rosana, a Daniela Mofato, a Lucimar, a Maria Aparecida. Ah, Maria, tudo bem? Já de Sinop. Estive lá em Sinop essa segunda-feira. Foi muito legal, muito gratificante. Andréia, Oliveira, Márcio, Amorim, Priscila, Soares, Ivonete, Aparecida Domingos. Pois bem, pessoal, é o seguinte, eu vou falar hoje de agressividade no autismo. E esse tema é um tema muito importante. E eu quero começar dizendo o seguinte, que eu tenho uma distância muito grande de todos os discursos de romantização do autismo. Por quê? Porque eles me parecem eles têm um caráter de manipulação da realidade. Caráter até autoritário, que você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, eu tenho uma política muito simples. Eu posso falar tudo o que os dados me autorizam. Tudo o que eu tenho dados para sustentar, eu posso falar. Então, eu posso dizer muito claramente, uma parte considerável das pessoas com autismo apresenta comportamentos agressivos. Mas é claro que dizer isso é muito diferente de dizer que essas pessoas fazem isso por mal ou culpabilizar esses indivíduos de qualquer forma. Não é essa a questão. A questão é dizer, esses comportamentos existem, e se eles existem, e eles não são causados por aquilo que as pessoas em geral chamam de índole, né? A gente pode ajudar essas pessoas na redução desses comportamentos agressivos, tá? Muito se fala, muitas vezes, num tipo de comportamento um pouco mais amplo, comportamentos inadequados. Essa expressão comportamento inadequado é uma expressão complexa, porque o que significa ser inadequado não está muito ligado necessariamente ao próprio comportamento, mas a um certo contexto em que ele pode ou não ocorrer. Então, por exemplo, um menino de 14 anos que se masturba, é inadequado se masturbar? Depende. Temos que considerar aí valores da família, inclusive valores religiosos. Então, aquela família pode considerar inadequado. Temos que considerar onde esse comportamento está ocorrendo. O comportamento está ocorrendo na escola ou no banheiro da própria casa, percebe? Então, há muitas variáveis aí. Uma pessoa gritar é um comportamento inadequado? Pode ser, na sala de aula, por exemplo, mas num jogo de futebol, não. Então, a gente está falando de questões de comportamentos que eles podem ser mais ou menos adaptativos a depender do momento em que eles aparecem. No entanto, quando a gente fala de comportamentos agressivos, isso parece um pouco afastado, essa questão conceitual. A não ser casos muito específicos de autodefesa, comportamento agressivo normalmente é um comportamento, sim, que é um comportamento indesejável, que deve ser combatido, né? E a gente tem instrumento para fazer isso, a gente tem tecnologia comportamental para fazer isso. Só que eu não acho importante, eu não vejo como que a gente pode fazer isso simplesmente a partir de opinião. Opinião é muito fraco, né? É muito pouco para a gente se comportar. Então, a gente pode fazer isso através de evidências. Quais são as melhores evidências para intervir em comportamentos agressivos com a população com autismo? É sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui, depois eu respondo algumas perguntas, algumas questões do pessoal aí, tá? A primeira questão é que nós temos duas formas de combater comportamentos agressivos. A primeira forma é atacá-los diretamente. A outra forma é atacá-los indiretamente. Então, primeiro eu vou falar sobre o ataque indireto, e que tem se mostrado muito eficaz, muito eficaz.
que significa isso? Significa que o indivíduo, quanto mais coisas ele sabe fazer, ele pode fazer, ele tem oportunidades de brincar, de se divertir, de ter atividades pedagógicas. Quanto mais isso acontece, menos você tem episódios de agressividade. Então, quando você tem muitas atividades para fazer, é uma espécie de substitutivo, né? Pode ser substitutivo, pode ser concorrente, uma questão técnica aí. Mas o fato é que você ensinar outras coisas para as pessoas diminui a probabilidade de agressividade. Você fazer uma série de atividades diminui a probabilidade de agressividade. Né? Temos aí, por exemplo, a questão das atividades físicas importantíssimas. A atividade física é uma coisa, por exemplo, que diminui a agressividade. Você fazer uma atividade, um esporte, ou um outro exercício, é uma coisa bem relevante, pode ser muito bem utilizado dentro de uma intervenção mais ampla, né? Então, os dados têm mostrado isso, que a gente ensinar esse indivíduo outras coisas que ele pode estar fazendo, porque, veja, a agressividade, ela pode ter várias funções, ela pode ter a função sensorial, pode ter a função de atenção, de fuga de demanda, uma série de coisas. Essas funções podem ser alcançadas, eventualmente, por algumas dessas outras atividades, se você estiver fazendo muitas delas. No Profissão Repórter, foi muito legal, eu gostei de uma... Quando passou lá o André, mostrou também o FADA, que é uma escola que tem na Grande São Paulo, que são pessoas adultas que estavam fazendo várias coisas, várias atividades. Então, arruma a cama, faz isso, faz aquilo, isso havia um indicativo bem claro de que isso era um elemento importante nesse processo de combater a agressividade. E aí, antes de eu falar do tratamento mesmo, do combate direto, eu vou citar aqui o que a Rit escreveu aqui, Rit Rafanin. Já ficamos 63 dias de internação hospitalar direta para controle de agressividade, consequência de efeitos colaterais dos medicamentos. E aí eu preciso falar disso, de medicamento. Então, vamos lá, claramente, sendo bem claro, medicamento não resolve o problema da agressividade, certo? Ela pode contribuir. E aí a gente não tem que ter nenhum dogma. Eu não gosto de nenhum dogma, de nenhuma coisa, porque os remédios, porque a indústria farmacêutica aquilo. Isso aí é com teoria da conspiração. Veja, o remédio não é o tratamento para agressividade, mas em alguns casos ele pode ajudar. O Dr. Paulo Liberales, que é um grande especialista, ele tem uma fala muito interessante. Ele fala assim, por exemplo, um menino pequenininho, tem 2 anos. Você vai dar um risperidona para ele fala, um nenê. Aquele sotaque curitibano dele. É um nenê. Você vai dar um risperidona para ele, se ele tiver agressividade, você segura ele. Tranquilo. Né? Agora, se nós estamos falando de um cara de 15 anos, você vai começar uma intervenção comportamental agora, aí você pode levar um soco que pode, ou ele pode ter uma agressividade muito grande que você não consegue nem chegar perto. E aí você vai ficar inviável. Aí a medicação pode ter um papel para baixar aquela bola, baixar a moral ali, para você poder fazer a intervenção comportamental e aí tratar a causa da agressividade. Porque a causa é aquilo que a agressividade permite que o indivíduo alcance. Essa é a grande questão, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso. E aí a psicopedagoga Andrea Mock está dizendo uma rotina estruturada ajuda, exatamente. É exatamente como é feito lá no FADA, né? Bom, então vejam. Só existe hoje uma meta-análise grande, 2015, uma meta-análise que analisou mais de 2.700 estudos. Eu falei dessa meta-análise na live passada, semana passada, que eu estava falando sobre autismo na vida adulta, porque ele é o único que analisa a vida adulta, né? Mas ele também traz para a adolescência e infância. E aí, o que eu vou falar aqui serve tanto para um quanto para outro. Por quê? Porque a única coisa que tem evidência na vida adulta é a intervenção ABA, intervenção baseada em ABA. E na infância e adolescente, você tem 15 coisas, 14 coisas nessa meta-análise e uma que surgiu depois, que apareceu depois. Mas a que aparece igual nas duas é a intervenção baseada em ABA. E aí, quando a gente fala de intervenção baseada em ABA, a gente está falando de um pacote. Eu vou falar especificamente dentro desse pacote do que lida com agressividade, tá bom? São basicamente 3 coisas. Além do combate indireto, como eu já disse, diretamente são 3 coisas. Reforço diferencial,
reforço não contingente e treino de comunicação funcional. Essas 3 coisas é que tem evidência para agressividade. Isso aqui é o que trata a agressividade na sua causa, tá bom? Vou falar de novo. Treino de comunicação funcional, reforço diferencial e reforço não contingente. Essas 3 metodologias é que tratam agressividade no autismo. Pode ser que eu pegue uma pessoa um pouco grande, que eu não consigo simplesmente chegar lá e fazer um procedimento desse. Mas portanto, eu posso usar o medicamento para ajudar. E aí, depois disso, eu posso entrar com essas intervenções. Tem 2 perguntas aqui muito boas, e eu queria daqui a pouco voltasse essa pergunta, Bruno, o que você poderia dizer sobre a contenção durante a crise agressiva? Você pode voltar daqui a pouquinho? Só quero fazer uma fala primeiro, e aí eu volto, porque se eu esquecer, esse é importante, tá? E tinha uma outra aqui que também era importante, mas agora eu... sobre a tela do celular. Então, vamos lá. O que significa fazer? Eu vou falar en passant, não consigo explicar direito, né? Como que funciona um reforço diferencial? Significa que eu vou reforçar um comportamento diferente daquele que eu quero combater. Então, por exemplo, existem vários reforços diferencial, né? Tem o reforço diferencial de resposta alternativa, de resposta incompatível, de outras respostas. Eu não vou explicar todos aqui, porque senão vai ser muito tempo. Mas vou dar um exemplo para vocês de um reforço diferencial de resposta alternativa. É um exemplo que eu sempre dou, porque é de uma experiência pessoal, né? E eu achei ele muito interessante. É uma menina que tinha uma agressividade de sala de aula, nesse caso era uma autoagressividade, tá? A autoagressividade é o seguinte, ela batia no próprio rosto, chorava e gritava durante a aula. Isso acontecia muitas vezes, a gente foi avaliado, acontecia a cada 20 minutos em média. Então era um comportamento super comum, né? Um comportamento de muita frequência, de alta frequência. A Sandra está falando do Facebook que para ela travou. Eu queria que as outras pessoas do Facebook falassem. Travou para vocês também. Deixa eu ver que se travou não vai saber falar, né? Eu vou... Não, acho que não. Tem outras pessoas comentando aqui, então estou supondo que não. Deixa eu só abrir aqui. Para não ter risco. Tá aparecendo aqui. Acho que travou mesmo. Isso aí. Bom, enfim. Eu vou continuar aqui. Aí daqui a pouco volta ou o pessoal... não, tá normal. Tá normal. Tô falando. Ok. Desculpa. Então, nesse caso, ela batia no próprio rosto, chorava e gritava a cada 20 minutos. E a minha avaliação é que isso acontecia por causa que toda vez que acontecia, o professor falava assim, dá uma voltinha com ela, falava o mediador, dá uma voltinha, só 10 minutinhos, não, toma água e volta. Então, a função era sair da sala, certo? Era sair da sala. E esse comportamento, ele acontecia, portanto, em alta frequência. E a função era sair da sala. Então, veja, a primeira coisa que vocês precisam ter claro é o seguinte. O mais importante para a gente descobrir como intervir num caso de agressividade é a gente descobrir qual é a função da agressividade. Qual é a função dela? Isto é, todo comportamento, o comportamento, por incrível que pareça, ele é causado por alguma coisa que acontece depois dele. Depois dele. Então, o comportamento acontece, depois dele acontece algo. E é isso que causa o comportamento no futuro. É isso que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. Esse é o reforço. Essa é a consequência. Certo? Eu vou falar daqui a pouco da comunicação funcional, Janaína. Então, eu preciso saber, quando o comportamento está acontecendo muitas vezes, por que esse comportamento está acontecendo. Então, no caso dessa menina, a gente entendeu que o comportamento é porque ela estava saindo da sala. É um problema sair da sala? A gente precisa fazer essa avaliação. Se o reforço é um problema. Não, sair da sala não é um problema. Se todo aluno sai, pessoal, posso tomar água? Posso ir ao banheiro? Normal. O problema é a forma com que ela pedia para sair da sala. Aí que o bicho pegava. Isso que era absolutamente prejudicial à qualidade de vida dela.
Então, a gente teve que fazer uma intervenção. Como é que foi a intervenção? E aí entra na questão da comunicação. Muitas vezes, isso está muito relacionado, o reforço diferencial de resposta alternativa está muito relacionado ao treino de comunicação funcional, que eu não vou explorar muito, tá? Mas esse caso pode ser considerado também uma intersecção aí. Então, a gente ensinou essa menina a entregar um cartão para ela sair. Mas veja, como que eu vou ensinar? Vou explicar para ela? Não, não é isso. Ela, a cada 20 minutos, pensa no tempo aqui, o tempo ia correndo, quando dava 20 minutos ela estava de saco cheio. Então ela tinha motivação para ter uma crise para sair. Quando chegava no meio, que quando dava 10 minutos, a gente ia lá, pegava o cartão, pegava com a mão dela, porque ela era severa, entregava para mim e falava assim: você está pedindo, eu quero sair, pode sair. E aí depois a gente foi retirando essa ajuda até que. E aí aumentando de 10 para 12, 12 para 15, 15 para 18, 18 para até 25. E aí a gente foi tornando isso num tempo sustentável, né? Agora, então a gente ensinou essa menina a se comunicar. Depois disso, ela passava. A gente não fazia isso a cada 25 minutos. Simplesmente quando ela queria, ela pegava o cartão e entregava, e aí ela podia dar uma volta. Se um aluno pede, professor, posso dar uma volta, posso ir ao banheiro? Ela entregava o cartão. É um comportamento comunicacional. Então, a agressividade quase sempre está relacionada à dificuldade de comunicação. Daí a importância, eu falei lá no começo do ataque indireto, do aumento de repertório, o principal deles é o repertório de comunicação. Então a gente não pode pegar uma pessoa com autismo, que não fala, e deixar ela para sempre sem nenhuma forma de se comunicar. Ela precisa se comunicar. Pode ser que a gente consiga ensinar para ela a fala, pode ser que a gente não consiga, e, portanto, a gente pode ensinar, por exemplo, comunicação alternativa. Então, isso é um elemento fundamental para o desenvolvimento da autonomia do indivíduo. Porque, olha, se você estiver num lugar sem conseguir se comunicar, precisando de alguma coisa, a chance de você ter uma agressividade, se essa agressividade levar ao que você quer, é muito alta também. Então, é esta questão que a gente precisa levantar, né? A gente está dando capacidade para essas pessoas com autismo para elas se comunicarem efetivamente? Então, esse procedimento de DRA, por exemplo, que eu falei para vocês, é um reforço diferencial de resposta alternativa. Por que é a resposta alternativa? Havia uma resposta pela qual ela conseguia sair, que era uma crise, né? Gritar, chorar e bater no rosto. Essa é o juízo para ela. Então a gente escolheu uma resposta alternativa, que é entregar um cartão, que a gente ensinou para ela, para dar acesso ao mesmo reforçador. Então, por isso era uma resposta alternativa, era um reforço diferencial. Eu não reforço mais a resposta, sim uma resposta diferente e alternativa a ela. Entendeu? Então, esse é um procedimento de ataque direto à agressividade, que talvez seja o procedimento com melhor evidência, o mais utilizado. E tem um reforço não contingente. Como é que é um reforço não contingente? Vou tentar explicar rápido para poder tentar responder a várias perguntas que estão surgindo aqui, tá? Reforço não contingente é o seguinte, vamos imaginar que essa mesma menina, que eu falasse assim, ao invés de eu ensiná-la a entregar um cartão, eu simplesmente fizesse ela sair da sala a cada 10 minutos, sem ela fazer nada. Ser contingente significa estar relacionado com uma certa resposta, relacionado com uma certa ação do indivíduo. E aí eu ensino aquela ação. Se eu simplesmente entregar um reforçador sem exigir nada dele, a cada quanto tempo, então esse reforço é não contingente, ou seja, esse reforço não é liberado após uma resposta. Ele é liberado sem ser contingente a nenhuma resposta. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa, eu vou falar de um outro caso pessoal, tá? Era um menino que tinha um comportamento muito inadequado, a cada 4 minutos na sala de aula. Só que eu não conseguia fazer ele emitir uma resposta a cada 2 minutos, porque a sala de aula é muito difícil, né? É uma sala, 30 alunos. Então eu entregava para ele a atenção a cada 2 minutos. Como? Eu falava assim, você entendeu? Entendeu? Eu olhava para ele, entendeu? Então eu entreguei a atenção. Eu já passava quando eu estava na sala, passava por ele e falava, aquele seu timinho lá. Timinho você já sabe, né? Corinthians, né? Já perceberam, né? E aí, a cada 2 minutos, eu, de alguma forma, olhava para ele e falava o nome dele, falava, entendeu, né? Lembra? Só que eu não fazia isso só com ele, falava com todos, com vários. Lembra? E aí eu olhava para ele. Então, assim, eu fiz um reforço não contingente com esse menino. Foi um sucesso muito grande nesse caso, tá? Então, a agressividade, ela é combatida indiretamente pela elevação do repertório. Estou ajeitando aqui, porque eu não estou conseguindo usar o teclado. E diretamente, através de treino de comunicação funcional, reforço não contingente e reforço diferencial. Esses são os procedimentos. Aí alguém falou assim de contenção. Então vamos lá.
Esse nome, contenção, só quem faz é médico e dentista. Outros a pedido desse. Então, pode fazer, é um emergência adequada. Eu sou certificado em segurança em crises agressivas, mas é muito caro o curso, né? Para a maioria dos professores fica inacessível. Então, seria importante que o sistema público oferecesse isso. E nesse curso, o que você aprende é o seguinte: eu estou no nível de ajudante do curso, eu não posso fazer o curso, oferecer o curso, né? O que a gente aprende é o seguinte: você só faz um procedimento emergencial se houver risco para os próprios profissionais ou risco para o patrimônio. Agora, esse procedimento, ela, ou seja, para não gerar risco, mas ela não pode ser utilizada à torta direita. E aí tem que ter um critério para em que situações você chama um médico para fazer, por exemplo, a contenção química. O que acontece nos lugares de institucionalização é que qualquer nível de agressividade já tem a contenção química, ou seja, você dá um remédio ceda, a pessoa perde o dia inteiro, só vem no dia seguinte. Aí chega um ponto que a pessoa está o dia inteiro contida e ela não consegue aprender nada. Mas com essa contenção, com o procedimento emergencial de intervenção física, quando você consegue eliminar aquela agressividade por alguns minutos e o indivíduo desacelera, você consegue tocar o dia e ensinar para ele. Tá? Vou ler algumas perguntas aqui agora, tá? Eu me automutilo nos dedos, seios e rosto. Estou resistindo às intervenções terapêuticas, mas noto uma melhora com a medicação antes. Com a medicação, antes fazia muito mais. A mulher ASP que respondeu. Eu acho que existe uma resistência muito grande às intervenções terapêuticas. Eu acho que tem vários motivos para isso, mas penso que não é uma coisa, não é bacana. Chama resistência terapêuticas. E elas podem ser muito favoráveis, né? Porque, na verdade, a medicação, ela tem um efeito momentâneo, mas ela não tem um efeito de realmente a gente conseguir se mudar. Então, eu acho que, ou melhor, as evidências demonstram que o melhor caminho são algumas que podem te ajudar. Vamos lá. Tem umas perguntas aqui no... Vale, tem muita. Peraí, tem uma pergunta aqui sobre... esse depois na sala de aula. Legal, a Márcia colocou. Tem alguns pais aqui. Você pode explicar melhor sobre a importância da comunicação funcional? Eu falei um pouco, né, sobre essa importância da comunicação. Mas eu quero falar sobre a avaliação funcional. O que é a avaliação funcional? Vou voltar a esse ponto que é importante, que é o centro da questão. A avaliação funcional é como se você fosse capaz de traduzir um comportamento em uma frase que começa com eu quero, e aí você completa alguma coisa. Por exemplo, eu tô meio-dia e meia, é hora de ir para a escola, e o aluno tem uma birra gigante em casa. Digamos que ele não seja verbal, ou não seja muito bom nas palavras, né? Posso substituir a frase. Eu quero, né? É a suposição. É tipo que eu acompanhei, que a suposição era essa. Quando via era, eu quero tirar esse tênis, porque o tênis estava apertando, o tênis que ele ia para a escola, de alguma forma incomodava sensorialmente. Não tinha nada a ver com a escola. Você vê a importância do cuidado e da minúcia na avaliação funcional, na análise funcional, né? Tem algumas perguntas que eu tinha visto que eu não sei onde está mais, que é assim, de como saber se a criança vai ficar agressiva? Sempre começa desde pequenininho? Não necessariamente. Muitas vezes a agressividade começa depois, sobretudo porque as exigências sociais vão aumentando e a gente não dá repertório de fala para essas crianças. Então, repertório de comunicação. Então, muitas vezes a criança se torna agressiva porque a gente não introduziu nenhuma forma de comunicação. Aí a comunicação alternativa é sensacional, né? Para a gente poder permitir que essas pessoas comuniquem quaisquer inconvenientes. Agora, tem uma outra coisa importante também que eu esqueci de falar. A gente tem uma mania de pegar a pessoa com autismo e, de repente, ela tem autismo e só leva no neuro. Não, pessoas com autismo são pessoas. Então, elas podem ter todas as coisas que todas as pessoas podem ter. Então, por exemplo, a gente precisa avaliar os dentes.
Será que ela não está com dor de dente? Será que essa pessoa não tem doença celíaca e está comendo glúten e está fazendo mal para ela no intestino? Entende? A gente precisa fazer uma análise global dessa pessoa. Porque se ela tiver com doença celíaca e ela estiver comendo glúten, não tem intervenção comportamental que vai resolver o problema da dor dela o dia inteiro. Se ela tiver com dor de dente aqui, o dente ferrado, não tem intervenção que vai resolver isso. Né? O que vai fazer é que você vai dar mais remédio, ela vai ficar dopada, mas isso não vai resolver o problema nem de longe, né? Aí eu falei sobre os remédios, eu esqueci de falar quais, né? Bom, com população para autismo, só existem 2 remédios com evidência. Não é para autismo só ano que vem. É o Balavoptan. É para a população com autismo. Um remédio se chama risperidona e o outro se chama aripiprazol. Eles são 2 remédios com evidência para agressividade e irritabilidade. Mas não funciona para todos e, como eu disse, não trata a questão. Ela alivia a questão para a gente fazer uma intervenção comportamental que realmente é o que trata, tá? Eu fico impressionado. Eu acompanho, as pessoas falam para mim e tal, no grupo assim, o Luciano é aquele que acha que tem que ser só aba. Gente, eu não acho nada. Eu não tenho opinião sobre nada. Só estou colocando aqui para vocês o que está na evidência. Vou fazer um combinado com vocês aqui. O dia que tiver uma evidência, alguma coisa com evidência melhor do que a aba, no mesmo dia, no fim do dia, à noite, não vai ter ninguém no Brasil que vai falar mais mal de aba do que eu. Ninguém. Não adianta disputar que ninguém vai ganhar de mim. Que eu vou falar dessa outra coisa que vai ser melhor. Então, essa é a única regra para o meu comportamento. Eu dou um exemplo. Em novembro, eu desci a lei na integração sensorial. Em dezembro, eles produziram evidência. E eu passei a falar bem. Por quê? Porque se tem evidência, ajuda as pessoas. A gente consegue ter certeza que ajuda as pessoas. Se ajuda as pessoas, é só isso que eu quero. Entende? Então não é que eu quero a aba, não tem nada a ver. Ele quer impor a aba como o único método válido. Não quero impor nada. Na verdade, eu gostaria que tivesse alguma coisa que você tomasse e resolvesse o problema. Mas não tem, o problema é só esse. Então, o que eu quero é o que tem a melhor evidência. Se alguém entra em contato comigo e fala assim, é transtorno do processamento sensorial, então eu falo integração sensorial. Fala assim, tem entre 6 e 13 anos, está com depressão e ansiedade, é isso que eu estou querendo tratar. Então vai ter terapia cognitivo comportamental. Mas as outras questões do autismo é aba, infelizmente. Né? Como será o Balavoptan? É um remédio que aumenta a socialização e diminui os comportamentos estereotipados repetitivos e os interesses fixos e restritos. Ele é um antagonista de vasopressina. É um mecanismo pelo qual ele funciona, tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Facebook. Me parece que o que resolve a agressividade é entender o que o indivíduo quer, falar. O X da questão é saber o que descobrir esse canal de comunicação. Para isso temos aba, para nos orientar. Exatamente, Sandra. Perfeito. Falou tudo. A análise funcional, ela vai dizer isso, né? Ela vai dizer o que o indivíduo está querendo comunicar, digamos assim. A Taurina. Boa noite, Luciano. Tem um aluno bastante severo, ele também não verbal. A qualquer demanda, ele reage mordendo, beliscando e batendo a cabeça. Como podemos melhorar esse comportamento? Taurina, esse comportamento é muito complicado. Por quê? Porque é um comportamento perigoso, né? Se ele bate a cabeça, qualquer batida na cabeça é extremamente perigoso. Então, o que a gente pode fazer, a que a gente precisa é entender o comportamento. O que você descreve, eu não conheço a criança, não fiz avaliação, mas o que você descreve é que, quando você fala qualquer demanda, eu estou entendendo que é uma demanda que você faz para ele. Né? Ou seja, que esse comportamento tem uma função que a gente chama de esquiva. Você fala para ele, faz tal coisa, em vez dele fazer, ele bate a cabeça e você fala, então tá bom, não precisa fazer. Né? Então, existem várias formas de você lidar com isso. Por exemplo, diminuir a dificuldade da demanda. Se der uma demanda bem facinha, bem facinha, e você ajudá-lo a fazer, imediatamente, digamos, uma demanda que vai colocar um negócio. Eu dou a demanda, já pego a mão dele, já faço, já entrego o reforçador. Reforçador bom. Precisa usar reforçador bom. Certo? Sempre. Então, isso é uma forma de você, começar a fazer o indivíduo se engajar, de reduzir a dificuldade, dar ajuda, fazer mais ou menos imediato, bloqueando qualquer tentativa de esquiva perigosa. E aí você reforça. E aí você vai tirando esse apoio até que ele faça sozinho. Essa é bem simples. E aí você vai aumentando, deixando um pouquinho mais complexa. Estou falando desse caso. Existem muitos outros casos que têm melhor resultado, outros processos, que primeiro você ensina a pessoa a pedir assim, eu não quero fazer isso agora. Por exemplo, em sala de aula, isso é muito importante. Eu não quero fazer isso. A gente ensina ele a pedir. Aí você fala, mas ele vai pedir toda hora, não tem problema. Primeiro a gente ensina ele a pedir, porque ele tem um comportamento agressivo, pedindo, entre aspas, para sair, né, a esquiva.
Então, primeiro você ensina, não, você pede assim, eu não quero fazer essa lição, eu quero sair. Ok? Ok. Quando você ensinou e esse comportamento está bem estabelecido, aí, quando ele fala assim, eu não quero fazer essa, então vamos fazer só um pouquinho, só uma, você só põe um negócio aqui. Um negócio bem facinho. Aí você põe, reforça, aí você fala, você quer continuar ou quer sair agora? E aí, possivelmente, ele vai se engajar. Entendeu? Então, a gente ensinar as pessoas a pedir para sair de uma tarefa é fundamental. Inclusive, esse é um dos elementos de avaliação do VB-MAP. Lá no terceiro nível tem lá, se ele sabe pedir. E eu já acompanhei avaliações de pessoas que falavam muito bem e que não conseguiam pedir para sair, ficavam agressivas quando eles queriam sair, de alguma situação que para elas era aversiva. A Maria Cecília, psiquiatra, muito importante as evidências em um terreno tão complexo. Abraço, Maria Cecília. Nos conhecemos em uma assembleia, em uma audiência pública no Congresso Nacional, sobre práticas baseadas em evidências. Que remédios ele falou? Alguém pode escrever aqui? Risperidona e aripiprazol. Se alguém puder escrever. Rigidez mental tem relação com agressividade? Pode ter, né? Ou seja, quando você quebra uma rotina, ou você fica muito irritado porque alguém discorda de você, isso pode gerar situações de agressividade, sim, tá? Uma pergunta do Facebook agora. O que tem melhorado em meu filho foi uma intervenção minha e do pai, criando o cantinho da disciplina, e ele tem melhorado bastante o comportamento agressivo. Explico sempre que não pode se machucar ou machucar as pessoas. Ele me dá umas condições para aceitar isso, explicando que não pode agir assim. Então, o cantinho da disciplina, ele é time out, né? Ele é uma espécie de punição, mas uma punição bem pouco agressiva, digamos assim, com baixa probabilidade de efeitos colaterais, e quando nós estamos falando que a mãe e o pai administram essa punição, só estamos falando de pessoas que também liberam muitos reforçadores, e, portanto, os efeitos colaterais usualmente encontrados na punição podem não ser encontrados nesse caso, né? Não são encontrados em vários casos. Então, me parece uma saída bem interessante para pais, não para profissionais. Profissionais, de modo geral, não devem usar punição. A análise do comportamento tem uma conduta ética muito estreita, né? Isso é muito importante. A base do nosso trabalho é reforço positivo. A nossa intervenção tem que ser o melhor momento do dia da criança. Autismo não me define. Tenho um sobrinho que tem TOD, autismo hiperativo. Na sala de aula bate nos colegas, corre, xinga, toma risperidona e ritalina, 6 anos, verbal. Então, o problema é que, novamente, o remédio não vai resolver. A questão é se tem sido feita uma intervenção baseada em aba para ele, em que se ensina outros repertórios para ele, ou seja, ensina repertórios concorrentes e substitutivos, avalia por que ele tem esses comportamentos e trabalha com eles, atacando diretamente, como eu expliquei. Nas pesquisas que analisaram TOD, por exemplo, aba com TOD sumiu, desapareceu. Então, a análise do comportamento é super mega efetiva para esse tipo de comportamento. É muito efetiva, né? O meu filho, agora eu vou para o Facebook, Marília Fagundes. O meu filho estava agressivo, mas é porque a escola está querendo tirar a doutora. Ficou 1 semana sem e começou a agressividade. A escola, muitas vezes ela faz as coisas assim, meio no olho, né? Não sei se é esse caso, eu não conheço esse caso, então não posso opinar sobre nenhum caso específico, tá? Mas eu vejo coisas semelhantes assim acontecendo. Mas não é só porque tirou a tutora, mas talvez porque a tutora se comportasse de certa forma com ele, e agora outras pessoas não estão se comportando, porque a escola, de modo geral, não faz uma avaliação e não tem um protocolo de conduta com os sujeitos. É meio individual, cada um se comporta com a criança da maneira que melhor lhe aprouver. E o ideal seria que a gente tivesse uma avaliação daquele indivíduo que nos dissesse qual seria a melhor maneira de lidar com ele, entendeu? Vamos lá. Professor, você precisa vir a Montes Claros. Olá, eu sou de Teoflotone, sabia? Eu tô querendo ir aí mesmo. Por aí, mas a agenda tá difícil aqui. A Ana Varavalho, como fazer ele entender que naquele momento não pode? Ana, o entender é uma consequência do processo. O mais importante nesse momento é que o comportamento agressivo não dê acesso ao reforço. E um outro comportamento que você selecionou, que é o comportamento adequado, bacana, que vai dar para ele oportunidades sociais interessantes, esse comportamento é que dê acesso ao reforçador. Por exemplo, gritar, não é um bom comportamento, é um comportamento que vai dar problema em vários ambientes. Mas dizer, eu gostaria de sair da sala, não estou gostando dessa lição. É uma comunicação muito, muito elaborada que vai dar para ele várias oportunidades de sair de
de situações aversivas, entendeu? Então, se a gente ensinar ele a pedir assim, naturalmente o processo que a gente chama de entendimento acontece. Mestre, essas técnicas podem ser utilizadas para outros tipos de comportamentos disruptivos com crianças com TOD, por exemplo? Márcia, tinha acabado de responder essa, né? Vanessa, meu filho puxa os cabelos da irmã e ri. Sente prazer em beliscar e puxar os cabelos dela. Então, existem pesquisas sobre isso, sobre essa coisa de ver o comportamento de dor. Isso é um caso bem complicado, porque você não tem como eliminar. Então, eu falar, não faz cara de dor da próxima vez, não tem como, né? Mas a gente tem que bloquear esse comportamento e enriquecer o repertório dele. Nesse caso, a gente precisa enriquecer o repertório sensorial dele. O repertório, ou seja, ele precisa fazer muitas coisas que dê a ele várias sensações que ele não precise fazer isso para sentir isso que ele sente quando ele vê a cara de dor da irmã, entendeu? São casos bem complexos, viu? Boa noite, Luciano. O autismo também pode vir com esquizofrenia? Pode, Renata. Pode vir. Não é comum, mas pode acontecer. Até porque tem superposição genética de esquizofrenia e autismo, tá? O que fazer quando a criança tem tendência para entrar na terapia? Precisa ver o que está acontecendo na terapia, o que está acontecendo em casa. Não vai dar tempo de responder mais muitas perguntas, pessoal, por conta do horário, tá? Porque eu tenho que encerrar aqui às 8h40. Mas é o seguinte, ó. E aí já entro nessa outra pergunta da Floslândia, que é se é interessante permitir a presença dos pais durante todas as intervenções com as crianças autistas. Depende do caso. Mas, ó, eu vou falar algumas coisas que podem acontecer aqui. Pode acontecer de os pais darem tudo para a criança. Por exemplo, digamos que lá na terapia se usa um Hulk como reforçador. Aí os pais falam, ele fica ótimo o Hulk, vou comprar 2 para ele. E se ele tem acesso ao Hulk o dia inteiro, sem fazer nada, aí na terapia ele tem que fazer uma atividade, para depois ele brincar. Aí ele fica muito bravo, porque ele acostumou a ter acesso ao Hulk, é o que ele quer. É como se aquelas pessoas ali da terapia estivessem privando ele de alguma coisa. Então isso é uma coisa que acontece bastante. Portanto, por isso que precisa estar bem engraxada essa relação entre pais e terapia. Se essa relação não estiver bem engraxadinha, não vai resolver. Certo? Não vai resolver. Bom, mas uma outra possibilidade também que pode acontecer é a seguinte: a gente precisa. A criança já chega na terapia e a gente já manda demanda. Não dá para ser assim. Eu fui aluno da professora Ana Arantes, né, uma grande pesquisadora, uma analista do comportamento, e ela insiste muito nisso, que a gente precisa criar um vínculo com a criança. Mas eu vou definir aqui vínculo, vou operacionalizar. Vínculo é quando a própria aprovação do terapeuta vira reforçador para a criança. E como é que a gente constrói isso? Simples. Nos primeiros momentos de intervenção, não tem que ter demanda. Tem que ter só alegria, só maravilha. As primeiras semanas de terapia, e aí é difícil dos pais entenderem. Nas primeiras semanas não pode ter demanda nenhuma, é só alegria na terapia, no ambiente terapêutico. E aí depois as demandas serão introduzidas, quando essa relação já estiver bem estabelecida, certo? Então, por exemplo, o Florislândia, depende, os pais, em alguns casos, eles podem ajudar nesse processo de criação do vínculo, mas às vezes os pais podem ser aqueles que, por exemplo, quando a criança chora, ele pega e fala, então, ele não está bem hoje, eu não vou levar para casa. E aí isso pode ser um problema. Eu já conheço casos em que é um problema, mas é claro que os pais precisam saber o que acontece lá dentro. Aí precisa criar algum mecanismo para os pais saberem, porque não tem caixa preta em análise do comportamento. É uma dimensão da aba, é a transparência. Então, ou filma, ou tem uma câmera, ou tem aqueles vídeos que você vê, ou sei lá. Tem que usar uma estratégia para você saber, você tem que ter acesso aos programas, tudo isso, tá? Bom, pessoal, já está acabando aqui o nosso horário, acaba rapidinho, né? Caramba, que impressionante. Eu vou colocar aqui no Facebook um link, no Instagram não reconhece link. Eu vou colocar um link de um curso de manejo de comportamento que eu já lancei 2 vezes, eu lancei ano passado, lancei no começo do ano, e agora a gente relançou, não sei por quantos dias, mas acho só essa semana, né, que ele vai estar vendo, ou na semana que vem. Mas quem se inscrever essa semana vai receber o meu livro físico, que a gente vai mandar para casa. O livro chama Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução. Eu faço um balanço de pesquisas, né, do que é o autismo, o que causa. Tem um balanço bem legal mesmo. E eu falo muito sobre educação, as visões de algumas perspectivas sobre sobre autismo, análise do comportamento, psicanálise, teach, o que tem de dados sobre essas coisas. Então, é um curso bem legal. Várias pessoas fizeram,
e as pessoas estão, inclusive, compartilhando aí, dando seus depoimentos, porque é um curso bem bacana de manejo de comportamento, em que esses procedimentos que eu falei aqui, eu ensino, é menos treino de comunicação funcional, mas reforço diferencial, reforço não contingente, eu ensino os vários tipos dele, tem uma introdução mais forte à análise do comportamento, eu acho que é um curso bem bacana, e pode ser feito por profissionais e por pais também, tá bom? Professores, terapeutas, todos podem fazer. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença. Semana que vem, terça-feira, estarei de volta com mais uma live. Eu não defini ainda o tema, mas eu vou definir rapidamente aí e a gente conversa semana que vem, tá bom? Abraço para todos.